A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal de Lições Bíblicas. Eu sou seu irmão em Cristo, o pastor Davi Nascimento. Estamos aqui hoje para estudar a nossa terceira lição do terceiro trimestre de 2024. Nesse trimestre nós estamos falando sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para as nossas gerações. Vou abrir um parêntese aqui, porque na primeira aula, um querido irmão fez uma pergunta. Pastor, eu não entendo isso, eu fiquei na dúvida, porque essa história de Deus governar o mundo, nós sabemos que o mundo jaz no maligno. E aí, eu ainda fiz uma pergunta, um questionamento. Depois de algumas explicações, ele dizer que entendia meu ponto de vista, mas continuava acreditando que o mundo é governado pelo maligno, e como se Deus não governa o mundo, porque o questionamento é o Deus que governa o mundo, é o tema da revista. Aí eu fiz uma pergunta para ele. Então, se essa afirmação de que o mundo é governado por Satanás e Deus não governa o mundo, o fato de Esther ser colocada como rainha foi obra do acaso ou uma benevolência de Satanás. O fato do rei ficar acordado, perder sono, lembrar de Mardoqueu e depois toda aquela situação de livramento passa por obra do acaso, estratégias humanas ou então benevolência do governo do mundo. Mas o governo de Satanás, ele provavelmente queria ter destruído Israel, ele teria destruído há muito tempo. Então, quando a Bíblia fala de o mundo jaz no maligno, ali o que está dizendo é que as pessoas já são governadas por um sistema de pecado. Ele está falando sobre pecado. E o quanto as pessoas são afetadas e são impactadas pelo pecado. E ele fala para a gente tomar cuidado. Porque essas pessoas que vivem no pecado são governadas pelo diabo. Quando o homem recebe de Deus autoridade sobre todas as coisas e ele dá ouvido a Satanás, ele se torna escravo de Satanás. Então, o governo da história, de todas as coisas, ele não passa desapercebido da direção de Deus. Deus é Senhor sobre todas as coisas. É Deus que coloca reis e tira reis. É Ele que, quando Abacuque fala assim, Senhor, até quando? E ele fala, pode deixar que eu estou mandando os caldeus para resolver a situação. Ou seja, uma nação estrangeira, e Deus está usando como instrumento dele. É esse Deus que, 200 anos antes do Ciro se tornar rei, e muito antes de Israel ser levado ao cativeiro, o profeta Isaías profetiza que o Ciro, o meu pastor, estou levantando Ciro, o meu pastor. Então, ele diz antes de que Israel fosse levado como cativo, ele fala de alguém que vai libertar Israel, porque Israel vai estar lá no cativeiro, que é ele que autorizou essa ida. E é ele que está construindo um novo Israel. É esse Deus que faz com que trata Israel como um oleiro, trabalha o barro e faz do barro o vaso da forma que ele quer. É esse Deus que reconstrói a história de Israel, assim como a alusão de um vale de ossos ressequidos é reconstruído de acordo com a palavra de Deus. Então, de fato, não há dúvidas que Deus governa e Ele é Senhor sobre todas as coisas. Então, se você tem essa dúvida também, quando o texto bíblico fala do mundo que jaz no maligno, é justamente você pega os versículos anteriores, ele está falando exatamente sobre pessoas que vivem no pecado, sobre como as pessoas são induzidas ao pecado. E esse sistema é pensado e governado por Satanás. Mas em contrapartida, essa situação de quem reina, quem deixa de reinar, o Nabucodonosor estava se achando importante demais. E aí, por se achar, ele fala, não, essa grande Babilônia que eu edifiquei para a minha glória, no outro dia ele estava comendo capim. E não foi obra de Satanás, não, foi o próprio Deus que fez ele comer capim. Viver como bicho. E começou a crescer pelos no seu corpo, e ele se tornou como bicho, até o dia em que reconheceu que o governo de todas as coisas pertence a Deus.
Então, feito essa ressalva aqui, vamos para a nossa lição. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Todas as semanas nós fazemos o possível para colocar a lição aqui e de alguma forma sermos edificados juntos através do texto bíblico, do estudo da palavra de Deus. Lição 3. Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. O nosso textuário diz assim: disse, porém, Ruth: não me insiste para que eu te deixe, e não me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ruth 1, versículo 16. Então, o momento em que era para ser uma despedida, essa mulher faz uma afirmação de que não vai haver despedida. Não vai haver despedida, vai haver uma união de propósito. Nós estamos no mesmo propósito. Não existe mais meu povo é o teu povo. Não tem mais essa história de voltar para outros deuses. O teu Deus é o meu Deus. A verdade prática nos diz que amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Esse mover em direção ao outro, de se dar, de se doar sem exigir nada, já é a evidência da manifestação de Deus unindo pessoas em laços fortes, em laços duradouros. Se não houver de fato esse interesse, esse plano B, esses interesses ocultos, já é Deus trabalhando laços fortes, já é Deus criando esse ambiente onde as pessoas cuidam umas das outras, são edificadas uma por meio da outra. Estava fazendo um estudo bíblico sobre o congregar, sobre estar junto, nada mais é do que esse ambiente onde um deve cuidar do outro. A igreja é um ambiente onde um deve cuidar do outro, onde um se preocupa com o outro, onde um diz para o outro: teu Deus é meu Deus e o teu povo é meu povo. Se você está em dificuldade, eu vou junto contigo e nós vamos vencer esse tempo, vamos vencer essa batalha juntos. A nossa leitura bíblica em classe está em Ruth 1, capítulo 1, do versículo 6 ao 8, e aí pula para o 14 até o 19. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe. Portanto, na terra de Moabe, ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Então Noemi está dando liberdade. Olha, eu estou voltando para a minha terra. Noemi que vai até as terras de Moab, porque está tendo fome na sua terra, em Judá, ela descobre que Deus visitou. Porque quem dá pão é Deus. Quem abre porta é Deus. As coisas estão boas lá, e o texto bíblico diz, ela sabe, ela descobriu que Deus visitou, o Senhor visitou o seu povo, trazendo pão. Deus traz pão. Deus tem compromisso em trazer pão. Toda dificuldade, ela tem tempo para findar. Todo tempo de seca, todo tempo de fome, há um prazo para terminar. E a Noemi, apesar dos pesares, ela descobre: Deus visitou o povo. E se Deus visitou o povo, eu vou retornar para o lugar onde está a bênção de Deus, onde tem pão que é dado por Deus. É Deus que está trazendo pão. O crente precisa estar no lugar onde tem pão, aonde há o pão que é dado por Deus. Tem muita gente aí padecendo porque está em lugares onde não há a bênção de Deus, onde não há o pão que é a palavra de Deus, onde já não mais se ouve a palavra de Deus, onde não é mais importante ouvir a palavra de Deus. E Noemi, ela retorna. Só que ela diz para essas meninas o seguinte: voltem, e que Deus
e que Deus use de benevolência com vocês, do tanto que vocês foram benevolentes com os meus filhos. Ela reconhece isso. Ela sabe o quanto essas noras foram boas esposas e foram boas noras para com ela também. Versículo 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. A Ruth, eu imagino a Ruth, elas chorando, e a Orfa, que é a outra nora que está voltando, e a Ruth abraçada com Noemi. A Ruth abraçada com ela, ainda em prantos, ainda em choro, talvez por pensar na dor de ter perdido seu esposo, por pensar nas dificuldades que podem enfrentar. Ela se apega à sua sogra. Pelo que disse, no caso Noemi, eis que voltou sua cunhada, ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu após a tua cunhada. Ela está aqui agarrada. Ela está agarrada e Noemi está dizendo, tua cunhada voltou. Volte tu também para a casa dos teus pais, para os teus costumes, para os teus hábitos. Para onde eu estou indo, os seus hábitos, essa forma que vocês vivem aqui, é muito diferente lá. Você vai estranhar. Vai ser difícil para você essa adaptação. E ela está agarrada aqui com Noemi. E a Ruth disse, porém, Ruth, não me inste, ou seja, não insista, para que eu te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, eu irei. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. Teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor. E há outro tanto, se outra coisa que não seja a morte, a me separar de ti. Então está dizendo que Deus faça qualquer coisa, ou coisas piores comigo, se não for a morte, somente a morte para me separar de ti. É um laço de sangue. Assim como o casamento, as pessoas fazem votos de que somente a morte separe. Assim como um relacionamento de pai e filho, só a morte para separar isso. Não existe ex-pai, não existe ex-mãe, né? Não existe ex-irmão. Ex-sogra e ex-nora até existe. Mas ela está dizendo aqui, comigo não. Vai ser diferente. E toda essa coisa acontece justamente por causa da transformação que há nessa menina. Essa menina foi impactada pela vida de Noemi. Ela esteve na casa de uma mulher temente a Deus, que sabe onde deveria estar, que talvez foi por causa do seu marido, que o texto diz que um homem, né, de Judá sai. E aí depois que todo mundo morre, que as coisas ficam difíceis, ela fala, agora eu posso voltar, até porque Deus visitou a minha terra. Ela tem noção, ela tem percepção, ela sabe exatamente o que precisa ser feito. E essa menina é impactada por essa mulher. E ela fala que não seja, que só seja a morte. E ela fala que seja apenas a morte para me separar de ti. Não tem mais meu povo, não existe mais essa história de meus deuses. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Acabou, bora, segue viagem, vamos embora. E vendo ela que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar disso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não é esta Noemi? Essas pessoas perceberam as dor, percebeu a situação, porque, olha só, eles saem 4 pessoas, volta só Noemi e uma estrangeira. Então as pessoas olham e se comovem com aquilo. As perdas que aconteceram. Sair teve um preço. Sair sempre tem um preço. Nós percebemos a ação de Deus para fazer com que essa mulher se torne parte da linhagem do Messias. Mas houve preços a ser pago. Houve dores a ser enfrentada. E as pessoas estão percebendo, e elas sentem isso, as pessoas sentem, percebem o que está acontecendo. Então, o texto apresenta uma mulher que
abandona tudo para ir junto com a sua sogra e persevera, apesar das circunstâncias. Ela resolve perseverar, sabendo que vai enfrentar dificuldades, sabendo que vai, durante a sua caminhada, uma caminhada longa, né, de mais de 120 quilômetros, ou aproximadamente 120 quilômetros, eles vão ter que passar noites, enfrentar perigos da noite, perigos de ser salteadas, perigos de serem molestadas, duas mulheres viajando, né, uma distância tão longa, perigos de feras do campo, de animais silvestres. Mas apesar de todo o perigo, de toda a consciência de que Noemi não poderia mais dar filhos a ela, não tinha mais algo para esperar de Noemi, ela fala: eu vou contigo. Como diz lá no Nordeste, estou contigo e não abro nem para um caminhão cheio de pobre com doido fumando dentro. Né? Não tem conversa, não me insista, eu vou com você, eu quero ir com você, eu decidi isso. Né? E que seja apenas a morte a me separar de ti. Os tópicos da nossa lição, nós temos aqui, enquanto nas outras lições nós vimos a estrutura do livro, nós vamos focar aqui já em duas personagens, mas nos personagens, principalmente em Ruth e Noemi. No primeiro tópico nós temos a proposta de Noemi, e essa proposta inicia por causa de uma crise nessa família. Nós vemos aqui, nós precisamos considerar as circunstâncias em que ocorrem esses diálogos, e as circunstâncias são dessa família que sai de Judá, o lugar onde é a terra que Deus deu àquela família, e eles vão para a terra de Moabe, um lugar onde há maldições, onde as pessoas não temem a Deus, e eles vão correr riscos ali, inclusive. Aí esse homem chamado Elimeleque, que o significado do nome é meu Deus é rei. Ele vai para uma outra terra, ele vai para um outro local, onde se adoram outros deuses, e esquece do poder desse Deus que ele carrega, inclusive, no seu nome. Os filhos, Malom e Quilion, os nomes são muito interessantes aqui. O significado é doença para Malom, e o outro é definhamento ou definhado. E os estudiosos acreditam que essas eram as condições desses meninos desde a sua mocidade, desde muito novo. Não sei se por causa das dificuldades enfrentadas por essa família, mas esses meninos já desde o nascimento já encontram dificuldades, e esses meninos acabam falecendo muito jovens, muito novos. Né? Então, talvez por causa dessa situação de saúde. Nós encontramos aqui também o significado do nome de Noemi, que é agradável. No seu retorno, quando as pessoas dizem: olha, Noemi voltou, eu falo: não me chama mais de Noemi, me chama de Mara. Ou seja, alguém amargosa, alguém amargurada, porque a vida tem sido difícil para mim. Então, essas pessoas vão até um local, e depois de um tempo, essa família vai perdendo pessoas, morre o esposo, morre os filhos, e fica só a mulher, que saiu de Judá. Então, esse é o contexto, essa é a situação. E agora, já na sua velhice, num tempo onde ela diz que já não pode mais ter filhos, ela descobre que está havendo pão na sua terra, e ela não tem mais nada que aprenda ali em Moabe, que prenda ela ali em Moabe. Ela, inclusive, tem terras em Judá. Ela tem terras. Isso faz parte da negociação depois ali com Boaz, quando Boaz fala para um outro parente que era remidor e tinha preferência. Ele falou: olha, eu queria saber se você tem interesse nas terras do nosso irmão, do nosso parente Elimeleque, porque você tem prioridades. Então ela resolve voltar, só que a idade já não dá mais, já está muito difícil. E a gente só lê os versículos e pensa assim: é uma distância curta. E nós estamos falando de uma caminhada de mais de 120 quilômetros. Hoje, na idade que eu tenho, eu acho que eu teria dificuldade para andar 120 quilômetros. Imagine alguém com mais idade, cansada, uma mulher. E aqui nós encontramos alguém que está no subtópico 2,
que o autor coloca, alguém que está buscando força na fraqueza. E nós fazemos uma conexão aqui com todos os outros heróis da fé que são apresentados ali em Hebreus capítulo 11. São pessoas que tiveram que tirar forças da fraqueza. Se nós quisermos mudança de fato, se nós quisermos ir em direção onde está o projeto de Deus, o propósito de Deus, por mais que estejamos cansados, nós precisamos ter em mente essa atitude. Pessoas que buscam encontrar força, mesmo estando fraco, mesmo diante das fraquezas, precisamos encontrar força em tempos assim. Sem manipulação emocional. Nessa proposta de Noemi, ela não tenta colocar as noras, olha, o que vai ser de mim? Vocês precisam ir comigo, né? Agora vocês vão me abandonar, não acredito que vocês vão me abandonar, eu vou ter que voltar sozinha. Não tinha manipulação emocional aqui. Noemi sabia, eu não tenho nada a propor para vocês, eu não tenho o que oferecer. Retornem, voltem para a casa das mães de vocês, voltem para os costumes de vocês. Então, Noemi não se colocou em lugar de vítima, não ficou tentando manipular essas meninas. E a confiança, a sinceridade é um dos pontos primordiais para se consolidar um relacionamento saudável. Qualquer tipo de relacionamento, amizade, empresarial, parental. Se eu quero ter um bom relacionamento, uma boa relação com outra pessoa, a primeira coisa, eu tenho que jogar limpo. Eu não tenho que manipular. À medida em que eu coloco as coisas como são, apresento as demandas do jeito que são, as pessoas começam a ter confiança. Começam a perceber que a seriedade aqui, nesse relacionamento. Então, Noemi joga limpo, fala, olha, voltem. Eu não tenho mais o que oferecer a vocês. Eu não vou fazer promessas vazias. Eu não vou tentar manipular. Vocês foram boas demais para os meus filhos e foram boas para mim. Que Deus use de bondade para com vocês. Do mesmo jeito, vocês foram bons para nós, para mim e para os meus filhos. Tópico 2. A convicção amorosa de Ruth. Ruth não vacila. E a Ruth chega a interromper Noemi. Não insista. Ela sabe exatamente o carinho que ela tem pela sua sogra. Ela tem gratidão por essa mulher. Ela é grata pelo que essa mulher fez. Eu imagino Ruth uma menina que, ao conhecer o Deus de Israel, ao conhecer Noemi, tem a vida impactada. E ninguém que tem a vida impactada consegue voltar atrás. Do jeito que ela foi impactada, ela não consegue mais voltar atrás. E ela, ao ser transformada, ao assumir ao se perceber como sendo povo de Noemi, como sendo adoradora do mesmo Deus de Noemi, ela tem um sentimento aqui de amor, que ela rega. Então, a amizade delas, provada e aprovada, enfrentaram dificuldades, enfrentaram situações de luto, de perder pessoas que elas gostavam, enfrentaram tempos difíceis, mas elas estão firmes. E ela sabe exatamente o que ela quer. Ela está determinada. Uma das declarações de fé mais bonitas estão aqui. Teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Não quero saber de nada que ficou para trás. O que ficou para trás ficou. Agora é aqui para frente. É o teu povo e é cultuar ao mesmo Deus que a senhora cultua. Amizade na adversidade. Tem muitas pessoas que gostam de estar com a gente quando as coisas estão bem. Se você estiver festejando, se estiver no churrasco, se estiver fazendo festa, as pessoas querem estar perto. Mas Ruth não, ela fala, onde você repousar a sua cabeça, eu repousarei. E ela sabia que logo naqueles dias eles teriam que dormir em lugares perigosos. Onde quer que morreres, eu morrerei. Se precisar morrer, estiver num lugar que você corre risco de vida, eu vou morrer junto. Então, uma amizade que resiste às adversidades. Quantas pessoas hoje abrem mão de amizades porque as coisas ficaram difíceis, porque o amigo
tá enfrentando uma situação difícil, ou de repente o amigo, num momento complicado, às vezes exaltou um pouco e o ânimo passou dos limites, e aí eu pego e começo a querer que essa amizade seja interrompida. Então, a Ruth é um exemplo de alguém que mantém a amizade, que mantém a consideração, mesmo em situações difíceis. Nós podemos aprender com essa mulher isso aqui também. E nós temos um amor prático, porque quando Ruth chega em Belém, a Ruth vai pegar no pesado, a Ruth vai para os campos, vai para as lavouras, participar da colheita, porque Deus havia estabelecido como regra. Ali no texto que é citado em Levítico, em Deuteronômio, que nas colheitas os coletores não apanhassem todo o resto, tudo nos mínimos detalhes, que deixassem algumas espigas para trás, porque haveria pessoas necessitadas. E essas pessoas comeriam, não ficariam com fome. Isso era um meio de haver justiça. É um apelo do próprio Deus para que houvesse justiça. E essa mulher chega no tempo de colheita e vai para os campos. E trabalha a ponto de chamar a atenção. Quando Boaz vai perguntar quem que é aquela menina que está ali, o gerente da fazenda fala, essa aqui é a nora de Noemi. E é justamente numa fazenda de um parente. O Boaz fica encantado de ouvir as coisas que essa menina tem feito pela sua sogra. E ele fala para ela, olha, não saia daqui, fique aqui com as minhas funcionárias, com o pessoal daqui, porque se você for para outro lugar, eles podem explorar você, eles podem agir de má vontade e podem fazer maldades com você. Então, Boaz percebe o afinco que essa menina trabalhava. Era um amor que ele atua na prática, não só em palavras, porque muitas vezes você lida com as pessoas eu gosto mais de você, como eu quero bem a você, e aí você fala assim, tem uma mudança para fazer, você tem como ir lá me ajudar? A pessoa, rapaz, agora que eu lembrei, minha mãe fez uma cirurgia ontem, eu não posso carregar peso. Começa a arrumar esse tipinho de desculpas, e o que nós encontramos é essa mulher, um amor prático. Nós que fomos alcançados pelo Deus que é Senhor sobre todas as coisas, nós precisamos ter amor dessa forma. Porque Jesus poderia só dizer que nos amou, mas Ele fez questão de subir na cruz e dar a vida por nós, quando nós éramos inimigos dEle, quando nós éramos pecadores, quando nós nem merecíamos. Noemi foi sogra dessa menina aqui, né? Mas nós, né, no tempo em que éramos inimigos de Deus, Jesus decidiu morrer por nós. Jesus decide morrer pelos seus discípulos, dos quais ele diz, olha, um vai me trair e os outros todos vão me abandonar. Ou seja, se eu estiver entrando numa situação, imagine um adolescente na escola, entrando em uma confusão, e aí, de repente, você percebe que um dos seus amigos está lá com a outra turminha que quer te pegar no final da aula, e os outros 11 correu. Imagine você entregar a vida, ser capaz de dar a vida em favor dessas pessoas. É o que Jesus faz. Então, isso é amor prático, não é dizer que ama, é estar disposto a dar a vida pela outra. Se precisar morrer, onde você morrer, eu morro. Nós estamos juntos. Nós estamos juntos aqui. E não abre nem para o caminhão, né? Caminhão sem freio, carregado de pobre, com doido ainda fumando dentro. Então, é esse amor prático que essa mulher nos ensina. Ela nos ensina a manter a amizade mesmo na adversidade. E nos ensina que a amizade, ela precisa ser provada, para ser aprovada também. No último tópico nós temos aqui, convicções da mulher. O teu Deus é o meu Deus. Essa mulher está convicta disso. Ela tem certeza disso. Enquanto em Israel, de vez em quando as pessoas estavam virando as costas para Deus, essa mulher que era estrangeira, ela vira para Noemi e diz, com toda convicção, o teu Deus é o meu Deus.
uma fé fervorosa, uma declaração convicta. É o que encontramos na vida de Ruth, é o que encontramos nesse momento. Uma declaração com certeza, com convicção. Uma mulher que não busca caminhos fáceis, que resolve trilhar o caminho da verdade, o caminho da sinceridade, e que é reconhecida no meio do seu povo como uma mulher virtuosa. Ela é reconhecida no meio do povo como uma mulher virtuosa. Você quer ser reconhecido como uma pessoa virtuosa? Escolha esse caminho do fervor, da fé fervorosa, de acreditar, de confiar em Deus e ir à luta, ir à lida, mas confiando em Deus, na certeza de que o Deus de Israel, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo está conosco todos os dias. E com Ele as coisas dão certo. Com Deus à frente, com Deus cuidando de todas as coisas darão certo. Nós veremos a provisão, nós desfrutaremos e veremos, alcançaremos a provisão e o cuidado de Deus. Uma fé que inspira. Essa mulher nos inspira nos dias de hoje. Mas Ruth foi inspirada por Noemi. Nós percebemos o quanto um testemunho, o quanto a convivência com alguém que serve a Deus tem poder e impacto, é capaz de impactar as pessoas à sua volta. Que nós tenhamos uma fé parecida com a dessa mulher. Uma fé que inspira, uma fé que faz com que as pessoas olhem e desejem ter o nosso Deus como Deus dela. Que olhem para Deus e digam assim: eu quero te servir, Deus, assim como aquela pessoa, o meu vizinho, aquele colega de trabalho te serve. Eu quero te servir, ó Deus. E por último, nós temos uma sensibilidade sobre liderança. Nós percebemos o quanto as mulheres são sensíveis, o quanto as mulheres elas têm facilidade para ouvir, para atender ao chamado de Deus. Nós vemos no Novo Testamento as mulheres mantendo o ministério de Jesus. Nós vemos que as mulheres foram as primeiras a receber a notícia da ressurreição. E elas só receberam a notícia não é porque, tipo assim, não vamos escolher para quem. É porque elas foram as primeiras a estar lá. A gente olha assim, é porque mulher é mais sensível, por ser mais sensível. Não, elas são mais sensíveis e demonstra isso na prática. Elas estavam lá, cedinho de madrugada, elas estavam indo e preocupadas. Gente, será que vai ter algum homem lá para rolar a pedra? Quem que a gente vai pedir para tirar a pedra para a gente cuidar e preparar o corpo do mestre? Porque as mulheres já estavam acordadas, elas estavam na dúvida se teria homem acordado. Muitas vezes eu cansado aqui, e aí de repente eu acordo, minha esposa já levantou, já está orando, né, já está procurando o jeito de ajoelhar ali 3 da manhã, 4 da manhã. Falou, opa, tem que levantar para não passar vergonha. Então, o que o comentarista nos traz aqui é que nós, enquanto igreja, precisamos zelar por essas mulheres apaixonadas pela obra de Deus, apaixonadas em servir, que gosta, que tem zelo e gosta de servir, para que não sejam exploradas, para que não encontre pessoas que usem de má fé e acabem explorando essas mulheres na sua vontade de servir, na sua vontade de cuidar, no seu zelo pelas coisas de Deus. Então, nós podemos olhar para a história dessa mulher, que encontra um protetor, que encontra alguém que cuida delas. Nós precisamos olhar para as mulheres que estão à nossa volta, que são sensíveis, que são cuidadosas, zelosas, e que nós assumamos a responsabilidade de zelar delas, de cuidar delas, que nós possamos aprender com a sensibilidade delas, a sensibilidade de alguém que se interessa em cuidar, que se dispõe a cuidar, de alguém que se compromete com o outro, mesmo quando o outro não tem nada a me oferecer. E no ambiente de igreja nós lidamos muito com isso, precisamos lidar com isso.
no ambiente onde congregamos. E congregar aqui, quando eu falo congregar, não é frequentar uma igreja, não é congregar mesmo. É ter comunhão com o irmão, é participar da vida do irmão e perceber quando o irmão está enfrentando algo e precisa de mim para caminhar junto com ele. Muitas vezes na nossa caminhada enquanto igreja nós vamos lidar com pessoas que estão indo em uma direção e você percebe, ela vai precisar de mim, ela vai precisar de que eu esteja com ela. Fala, nós servimos ao mesmo Deus, nós somos um só povo e eu vou com você. Eu estou contigo em oração, eu estou contigo em busca de... É um trabalho que você precisa, eu vou atrás, nós vamos correr atrás. Eu preciso de profissionalizar, então nós vamos correr atrás da profissionalização para você. E dessa forma, a igreja é edificada. Dessa forma, nós vemos o cuidado de Deus na vida do irmão, através da nossa ação. E nós somos cuidados por Deus através da ação de outros irmãos. Que o Espírito Santo possa nos ajudar a fazer com que a história de Ruth se torne inspiração para que nós tenhamos convicções como ela teve e estejamos dispostos a servir. Um forte abraço e fique na paz.